Existe o quichinho, que é aquele de parede bem baixinha que vocês já conhecem, mas a gente não vai fazer ele hoje. O que a gente vai fazer é esse aqui, bem altão, recheadão de cogumelos e cebolas caramelizadas. Ficou com vontade? Então eu faço daqui e você faz daí. A gente já vai começar pela massa, então aqui eu vou usar uma xícara de grão de bico cozido. Ele pode ficar com as pelinhas, não tem problema nenhum, que a gente vai levar ele para o mixer e vamos triturar tudo para fazer uma massa. Se você perceber que a massa está um pouco seca, a gente já vai entrar com o azeite, então são 3 colheres de azeite e uma pitadinha de sal. A massa já está pronta e agora a gente vai colocar ela aqui no bowl e adicionar 2 colheres de farinha de trigo. Se você quiser usar aqui farinha sem glúten, você pode usar também que vai dar super certo. Olha que massa boa de manusear. Olha, então aqui a massa já está numa consistência perfeita. Foram 2 colheres de farinha de trigo e a gente não vai adicionar mais. O que a gente vai fazer agora é mandar direto para a assadeira. Aqui eu tenho uma assadeira já untada, então untei com azeite e farinha de trigo. E aí agora a gente vai só assentar a massa aqui e mandar para o forno. Afunda aqui no meio e vai trazendo para as laterais. Uma mão aperta a lateral e o dedão segura. Assim vai ser a forma mais fácil de você deixar a lateral bem certinha. Se a gente mandar essa massa agora para o forno sem um peso, ela vai dar uma estufada. Porque a gente não vai colocar o recheio agora, a gente vai mandar ela para pré-assar por uns 10 minutos, vai retirar ela do forno. Enquanto isso a gente vai estar fazendo todo o recheio e aí sim a gente vai completar ela com o recheio e mandar para o forno novamente. Então para isso eu tenho aqui um papel manteiga, eu vou cortar ele aqui ó, da medida da assadeira, a gente vai dobrar ele aqui no meio, vou dobrar mais uma vez. E agora a gente vai calcular mais ou menos o meio da assadeira aqui. Segurou o papel, a gente vai cortar aqui na lateral, ó. Peguem uma tesoura boa, porque essa minha aqui, ó, já tá aposentada. Só abrir que vai dar o tamanho certinho da sua assadeira. E a gente precisa colocar um peso nela, então aqui eu vou usar feijões. Esse feijão aqui a gente vai usar, vai levar para o forno, ele vai assar junto nessa primeira assada. E aí depois a gente vai descartar esse feijão. Ou você descarta, ou você guarda em um potinho para você usar nas outras tortas que você fizer ou outros quiches que você fizer. Vamos levar para o forno? Aqui como base do nosso quiche eu vou usar o tofu. Ele, por ter um sabor neutro e a consistência dele, ele é um tofu firme. Então eu vou colocar todos os nossos temperos e é ele que vai dar aquela consistência do quiche altão. O bom do tofu é que por ele ser neutro, a gente consegue usar vários outros tipos de recheio. Então um recheio de alho poró, um recheio de brócolis, um recheio de tomate seco, todos eles ficam muito bons. Aqui eu só vou dar uma primeira batida nele para ele poder baixar um pouquinho e aí a gente já vai colocar os temperos. Então o nosso primeiro tempero vai ser a levedura nutricional, ela vai trazer um saborzinho de queijo, um fermentadinho. Esse gosto você sente quando você come uma quiche. Aqui eu tenho alho em pó e noz moscada em pó. Vamos lá. Sal aqui vai 2 colherzinhas de chá. E é lógico que você sempre pode adicionar mais, então experimenta um pouquinho depois que a gente bater, vê se tá num ponto que você gosta de sal e se não tiver, só adicionar mais um pouquinho.
E por último, a gente vai adicionar aqui o azeite, porque a gente precisa de uma fonte de gordura. Então, o tofu, ele vai trazer pra gente a proteína e a gente precisa adicionar ou azeite ou óleo, alguma outra forma para poder trazer essa gordura. Vamos bater mais um pouco pra gente poder misturar toda essa massa. E eu vou experimentar um pouquinho. Pra mim tá perfeito de sal. Base pronta, aí agora a gente vai fazer o nosso recheio principal, que vai ser os cogumelos e a cebola caramelizada. A gente vai começar pelos cogumelos. Eu não lavei eles, tá? Eu passei eles, na verdade, rapidamente pela água, só para tirar o excesso. Se você, muitas vezes você compra, ele vem com um pouquinho de terra. Geralmente o cogumelo ele solta água quando você coloca ele em contato com o calor. Aqui, o que a gente vai fazer? Vamos colocar azeite e deixar ficar bem quente. A hora que você coloca os cogumelos na panela, ao invés de soltar água, ele vai selar os cogumelos. E é isso que a gente precisa. A gente não quer água dentro do nosso recheio. Vamos adicionar aqui uma pitadinha de sal. A gente vai usar a mesma travessa e voltar os cogumelos aqui. E aqui na mesma frigideira, a gente vai caramelizar as cebolas. Nós temos todas as nossas bases prontas, vamos começar a montar o nosso quiche. Aqui eu sempre começo colocando um pouco de recheio embaixo para que a massa absorva o sabor do recheio. Então vou começar aqui com um pouquinho da cebola. A gente vai colocar um pouquinho também do cogumelo. E agora a nossa base do tofu. Mais 20 minutinhos de forno, isso aqui vai estar irresistível. A gente já vai finalizar aqui com um azeitinho por cima. Deixei aqui sobrar um pouquinho da cebola e dos cogumelos para na hora da gente finalizar o prato, de colocar por cima e aí vai ficar, ó, show de bola. Eu tenho aqui alguns verdes, então a gente vai montar uma salada. E as folhas verdes, elas combinam super bem com o quiche. Então aqui algumas folhinhas e alguns tomatinhos cereja também. Chegou a melhor parte. Vamos provar comigo? Olha isso! Nossa! Arrasamos! Posso pegar mais um pedacinho? Agora eu vou provar a massa aqui, ó, pra gente ver como que ela ficou. Ó, tá desmanchando. E aqui a gente já pode considerar a proteína vindo do grão de bico e a gente tem proteína vindo do tofu. Então esse daqui é um quiche super proteico. Se eu sou você, Cauê, eu largo essa câmera e venho aqui provar porque tá irresistível.
recheadão de cogumelos e cereja. Cereja. Da onde eu tirei cereja? E agora a gente vai colocar... Calma. Ah, você quer que bata a palma, né? Vai. É que eu não sei quando você tá preparado ou não, entendeu? Colocar ela aqui no bowl e adicionar 2 colheres de farinha de trigo.